Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Viver é Melhor, aqui na Boa Vontade TV. Com muita alegria estamos juntos hoje para conversar sobre a sua saúde, um bem precioso que deve ser muito bem cuidado por nós todos os dias. Como é que você está se sentindo? Sua saúde está bem? Quer melhorar? Este é o espaço certo para isso, informação de qualidade, conscientização, atitudes no bem, tudo que colabora para a nossa qualidade de vida de forma completa. Vamos juntos ao nosso brado, a nossa saudação de paz e boa vontade, abrindo o programa de hoje. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Aqui no Viver é Melhor, a gente sempre fala de saúde, buscando chegar antes da doença, a prevenção sempre que possível. Nós vamos trazer para começar o programa de hoje uma reflexão de que a prevenção não deve ser só colocada em prática quando a gente pensa em hábitos saudáveis na alimentação, por exemplo, ou quando você faz atividades físicas para evitar o ganho de peso, ou tantas outras questões da saúde, como as vacinas que são utilizadas para evitar que as doenças ocorram ou que ocorram de forma mais branda. Esse é o nosso tema de hoje, vamos falar sobre vacinação para os adultos em especial. A vacina não é só coisa de criança, não. Esse é um mito que a gente tem que derrubar aqui no nosso país. E a gente vai falar sobre isso hoje. Mas o nosso comportamento também exige ações de prevenção. Mas quais são essas atitudes? Qual é esta forma de viver que nos ajuda, por exemplo, a evitar problemas, não só as doenças físicas, mas os problemas de uma forma geral na nossa vida? Nós devemos agir dessa forma porque muitas vezes a gente só corre atrás do prejuízo. Só vai dar atenção ao nosso corpo, ou ao nosso desequilíbrio emocional, ou aos desequilíbrios familiares, quando as coisas já estão ruins. Devemos agir de forma preventiva. O jornalista Paiva Neto, o criador desse programa, sempre fala que administrar é chegar antes. E a gente administra a nossa vida, administra a nossa saúde, o nosso trabalho. Então nós vamos agir dessa forma. E no livro Reflexões da Alma, nós trazemos hoje o destaque que fala para você a importância de ter esta consciência, de não agir no seu dia a dia, na sua vida, só quando as coisas já aconteceram. Devemos sempre pensar antes, de prevenção. E nós encontramos então, na página 171, a seguinte mensagem. Se Deus nos privilegiou com o livre-arbítrio, igualmente nos instruiu com o sentido de responsabilidade, do qual, para o nosso bem, não devemos abrir mão. O livre-arbítrio é um direito que todos nós temos de escolher quais são os rumos da nossa vida. Todos nós temos esta opção de decidir qual caminho nós vamos seguir, qual profissão nós vamos escolher, o que nós vamos comer no almoço. Mas da mesma forma que nós temos a chance de fazer nossas escolhas, nós temos a responsabilidade de arcar com as consequências. E todos nós sabemos que quando nós deixamos as coisas acontecerem, sem darmos atenção, sem estarmos sempre vigiando, mantendo a disciplina, muitas vezes os caminhos vão para lugares ou chegam em situações que ficam difíceis de serem revertidas. Isso na nossa saúde é muito forte. Muitas vezes nós abandonamos os bons hábitos diários e quando a gente se dá conta, a situação já está tão complicada, tão grave que precisa de nós uma situação mais drástica, uma situação que exige mais sacrifício, que traz mais sofrimento. Então vamos agir preventivamente. Vamos destacar, por exemplo, alguns sentimentos. Perseverança diante dos desafios que a gente tem que vencer, disciplina para manter os bons hábitos, seguir a orientação dos especialistas corretos, nos afastar de pessoas, situações, hábitos, dependências que não tragam nada de bom para a nossa vida. Devemos ser críticos com relação às nossas escolhas, à nossa vida, para que nós estejamos sempre nos aproximando do que é melhor. E é o equilíbrio completo que nos ajuda a encontrar esse caminho de paz, de felicidade, equilíbrio do espírito, do corpo e da mente. Vamos continuar pensando no programa hoje sobre este assunto. Você pode mandar para a gente suas opiniões, o que você faz que te ajuda a prevenir problemas, a evitar doenças. Conte para a gente, 0310 07 940. Se preferir, no nosso portal boavontade.com/tv, lá você pode registrar também a sua participação e mandar para a gente o seu nome, dos seus familiares e amigos, para a corrente ecumênica de preces. Hoje nós vamos falar sobre vacinação, já contei para você sobre isso. Você que nos assiste, idoso, idosa, homem, mulher, como é que está a sua carteira de vacinação? Nem sabe onde está? No programa de hoje nós vamos entender por que é importante que todos nós estejamos atentos a este calendário de vacinação para os adultos e por quê. Veja só. Durante muitos anos, a população mundial foi vítima de diversas doenças que causaram grande número de mortes. Com o avanço tecnológico na área da saúde, pesquisadores conseguiram criar medicamentos para combater diversas patologias já instaladas e produzir também as vacinas que atuam na prevenção.
Quem coordena todas as ações de vacinação no país é o Programa Nacional de Imunizações, que acabou de completar 40 anos. E 40 anos de muita história e de muitos resultados. Quais os principais resultados? Primeiro, a erradicação da paralisia infantil no Brasil. No Brasil, nós não temos mais a notificação de casos de paralisia infantil desde o ano de 1989. Então, há mais de 20 anos, o Brasil já não tem mais casos de paralisia infantil. Estamos também comemorando que desde o ano de 2000 não temos mais casos autóctones de sarampo, ou seja, adquiridos dentro do país, né? Isso é resultado também de elevadas e homogêneas coberturas vacinais. E, com isso, temos também a história da redução de casos de difteria, tétano e outras doenças imunopreveníveis. Existem 4 calendários de vacinação obrigatórios: o infantil, o de adolescente, dos adultos e dos idosos. Na prevenção das doenças infecciosas, as vacinas proporcionam amplos benefícios. Aplicando-se cada uma dessas vacinas, nós temos a garantia que cada criança, cada cidadão, uma vez adequadamente vacinado, esteja protegido de modo específico para cada vacina aplicada. O Brasil é destaque mundial na fabricação de substâncias imunobiológicas, que abastecem 70 países e mais de 34 mil salas de vacinação no território nacional, tornando possível ampliar cada vez mais a inclusão de vacinas no sistema público de saúde. Considerando a inclusão da última vacina no calendário básico, que foi o ano passado, que é a inclusão da vacina da coqueluche para grávidas, hoje, com certeza, o Brasil tem um dos calendários vacinais dos mais completos, aí comparáveis com países do primeiro mundo. Mas não adianta nós conseguirmos tanto avanço na parte médica de pesquisa se a população não adere a essas vacinas. E é sobre isso que nós vamos conversar agora no programa com o Dr. Renato Kifuri, pediatra, infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Camila. É sempre um prazer estar aqui. A gente viu ali um pouco do destaque sobre esses calendários que existem no nosso país e a gente tem, já todo mundo conhece o de criança e a gente não vai falar sobre ele hoje. Nós vamos pensar em adultos e idosos. É importante que essas pessoas tenham, por exemplo, sua carteira de vacinação em bom estado, atualizada, doutor? Esse é um conceito relativamente novo. A gente falar de vacinas em pediatria para as crianças, este é um consenso já entre todos. Os profissionais da saúde conhecem, as mães dão valor à carteira de vacina, não deixam atrasar, protegem seus filhos. Como disse a doutora Helena, erradicamos a poliomielite, a varíola, o sarampo, a rubéola congênita, o tétano. Um avanço enorme, extraordinário, que propiciou um elevado incremento na expectativa de vida, quedas de taxa de mortalidade infantil. Se deve muito a isso também, ao uso das vacinas. Muito. O controle das diarreias, das verminoses, da desnutrição e as vacinas fizeram um salto de qualidade enorme na sobrevida das crianças, na queda das taxas de mortalidade infantil. Agora, a possibilidade do uso de vacinas em outras faixas etárias, não só nas crianças, hoje em dia é uma realidade. Vacina-se a gestante, vacina-se o idoso, vacina-se o trabalhador, vacina-se o adulto jovem, o adolescente, aquele que viaja. Então, as oportunidades de prevenção deixaram de ser ter o foco exclusivo na criança. Hoje nós temos inúmeras doenças que são preveníveis por vacina para serem aplicadas em adulto. O calendário do adulto, o calendário do idoso deixou de ser exclusivo da criança. E, como você falou, quantos de nós adultos, né, sabemos onde está o nosso documento vacinal, a nossa carteira de vacina? Como é uma realidade relativamente nova, o conceito de imunização para adultos e para outras faixas etárias que nem crianças depende muito mais da conscientização dos profissionais da saúde e da população. E, doutor, mesmo sendo idoso, já tendo tomado a vacina quando era criança, ainda vale a pena tomar de novo? Tem duas coisas importantes. Nós, adultos de hoje, quando éramos crianças, nós não dispunhamos dessa enorme quantidade de vacinas que hoje se dispõe. Por exemplo, o bebê, quando nasce, recebe ao nascer a vacina da hepatite B.
Quando nós nascemos, nos últimos 15, 20 anos para cá, não existia essa vacina. Então, nós adultos quem não teve a doença, estamos suscetíveis a ter uma hepatite, que pode ser grave, que pode ser crônica, que pode levar, inclusive, a transplantes de fígado, cirrose. Então, nós precisamos nos vacinar. Vacinas que não existiam quando nós éramos crianças. Vacina do HPV contra o câncer de colo de útero, vacina da coqueluche, não existia para adulto. Então, existem várias vacinas hoje disponíveis para criança que nós não recebemos. Outras vacinas perdem a sua proteção, a duração da proteção não é para sempre. Então, febre amarela, depois de 10 anos, precisamos tomar um reforço. A gripe é todo ano, difteria e tétano é de 10 em 10 anos. Então, algumas vacinas precisam sim ser repetidas essas doses para que a imunidade se mantenha. E mais ainda, quando a gente chega na terceira idade, na melhor idade ou acima dos 60 anos, algumas doenças aumentam muito a sua incidência, porque o nosso sistema imune, nos extremos das idades, o bebê muito pequenininho e o adulto com mais de 60 anos, o bebê pela imaturidade, o adulto mais velho pelo envelhecimento do seu sistema imune, ele fica mais vulnerável a pneumonias, a gripe. Então, ele precisa ter também um calendário de vacina específico. Se um adulto chega no posto de saúde e ele simplesmente não tem a carteira, não sabe o que ele já tomou, como é que a especialista que vai atender ele ali, a enfermeira, o médico, vai fazer, então, um calendário de vacinação para esse adulto? Este adulto deve receber as vacinas todas que são indicadas para o adulto. Se ele desconhece o seu passado vacinal, nós vamos tratá-lo como um indivíduo que nunca recebeu nenhuma vacina. Vai tomar tudo de novo, mesmo que já tenha tomado. Se ele não sabe o que ele tomou, quantas doses tomou, nós vamos considerá-lo não vacinado e fazer o esquema completo. Não há nenhum problema nisto, tá? Isso precisa ficar bem claro, porque o indivíduo pode, se eu já tomei 2 doses do sarampo e tomar uma terceira, sem nenhum problema. Muitas dessas vacinas, inclusive, são feitas em campanhas na forma de terceiras, quartas doses. Então, há segurança, não há nenhum inconveniente em tomar doses excedentes de vacinas que, porventura, vocês já tiverem tomado. Então, é importante atualizar. Então, o adulto que comparece hoje a uma unidade pública de saúde, um adulto jovem, com menos de 60 anos, deve receber a vacina de sarampo, cachumba, rubéola, difteria e tétano, hepatite B. E se ele morar em áreas de febre, que tem febre amarela, a vacina febre amarela também é indicada nessa população. Esse mesmo adulto, se puder ter acesso a um serviço particular, pode completar este calendário recebendo a vacina do HPV, que é contra o câncer de colo de útero, especialmente as mulheres. Que é só liberado para as meninas no sistema público. Até 13 anos deste ano. Então, até 13 anos, as meninas podem receber a vacina no sistema público. Mas os adultos já não podem. Essa tem que procurar um serviço privado. Então, esses adultos podem completar o seu calendário vacinal numa clínica privada, fazendo a vacina do HPV, da coqueluche e da hepatite A. São 3 mais vacinas, além da gripe, que ele pode receber também e se beneficiar dessa proteção. Nos próximos blocos, nós vamos explicar um pouco sobre essas doenças. Quais são elas, como é que nós temos contato, o que elas fazem com a gente e reforçar a importância da vacinação. Você que nos assiste, vai procurar sua carteira de vacinação, descobre se está tudo em dia, procure uma unidade básica de saúde e continue acompanhando o Viver é Melhor para entender a importância da prevenção em todas as áreas da saúde e da nossa vida. Viver é Melhor volta já já, a gente conta com a sua audiência.